Nós queremos então dar um bom dia para você, PIB Jardim Maracanã, você que nos ouve aqui no culto presencial. Queremos também dar boas-vindas para você que nos ouve. Nós estamos começando o mês da juventude e a nossa igreja está dando todo o apoio, tanto espiritual como logístico, para que este mês da juventude seja um mês que venha marcar a vida da igreja, não somente da juventude, mas venha marcar as faixas etárias da igreja. O nosso tema anual tem a ver com maturidade. E a minha oração, você que nos ouve, ore ao Senhor e compartilha essa palavra que nós vamos ouvir a partir de agora. Eu quero convidar a pessoa que vai dirigir o culto, não sei quem é, para a gente estar orando aqui já. Ou vai começar com a Vanessa? Então vem para cá, Vanessa. Eu quero orar por vocês, para que então o Senhor ministre sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor pela sua igreja local. Pai querido, Pai amado, eu sou grato ao Senhor pela juventude, pelas crianças. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pelos anciãos, pelos adultos, ó Deus, pelos adolescentes. Eu sou grato ao Senhor pela igreja do Deus vivo. E desejamos crescer, Pai, cada vez mais, na graça, na estatura do Cristo. E desejamos que o Senhor fale ao coração dessa juventude, que eles sejam instrumento de Deus, e que a gente venha crescer com eles, e que almas se rendam aos pés do Senhor, e que a gente continue fazendo a tua obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Pai, essa é a nossa súplica, a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Podem se assentar, tem dois em pé, alguns sentados, podem sentar. Queria agradecer cada irmão que veio aqui nesta manhã, adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vieram aqui dedicar o seu tempo ao Senhor. Neste momento a gente poderia estar fazendo tantas coisas, né, irmãos? Poderíamos estar em casa, assistindo repórter, dormindo até mais tarde, mas não. Nós estamos dando prioridade ao nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, merece toda a prioridade sobre nossas vidas. Estamos começando aí o mês da juventude, né? Vamos falar sobre maturidade. Irmãos, eu tenho certeza que eu tenho muito que aprender ainda na minha vida, e tenho certeza que até a irmã Shirley ainda tem coisas para aprender na vida dela, assim como todos nós estamos aqui presentes. O aprendizado é diário. E essa maturidade vem com o tempo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Gostaria de pedir o Bruno para colocar o versículo, já está até aí aberto, só dá o enter. Nós vamos usar a nova tradução, né, dos dias de hoje. Vamos falar todos juntos esse versículo, vamos lá? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho, né, de criança, vamos falar um pouquinho sobre essa maturidade que vem com o tempo, que vem com o aprendizado, e, acima de tudo, essa maturidade vem com nossa iniciativa de querermos mudar, de queremos evoluir através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar adorando ao nome do nosso Deus. Eu vou cantar um louvor, depois a banda vai estar cantando um louvor, e já vamos passar a palavra para o irmão Lucas Calisto, que hoje vai ser ele que vai estar com a mensagem. Ele se preparou aí durante a semana, que Deus possa estar falando ao coração dele. Nós vamos estar cantando, eu me prostro, eu me rendo a Ti, pois eu preciso de Cristo. Convidar os irmãos a se colocar de pé. Os irmãos podem estar entregando seus dízimos e as suas ofertas no altar do Senhor Jesus. Dízimo em forma de gratidão, dízimo em forma de homenagear Cristo Jesus, porque Ele tem nos sustentado, irmão. Se a gente consegue alguma coisa em nossas vidas, é por Ele e é para Ele. Não somos nada, irmão, sem a presença de Cristo. E essa música vai falar sobre isso, sobre a presença dEle, o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Nós possamos estar demonstrando ao Senhor o quanto Ele é importante em nossas vidas. Que nós possamos estar cuidando um dos outros, cuidando dos irmãos. Que
nós possamos estar amando. A gente vai falar também um pouquinho esse mês sobre a maturidade, também está atrelada ao amor. A gente vai falar sobre isso, que nós possamos estar entregando a Cristo. Eu me prostro e me rendo a Ti, pois preciso da Tua presença em mim, como terra seca que anseia pelas águas, Te desejo. Eu me prostro e me rendo a Ti, pois preciso da Tua presença em mim, como terra seca que anseia pelas águas, Te desejo. Gostaria de convidar a irmã Rafaela. Ela vai estar orando aqui pelos dízimos e as ofertas no altar do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Te rendemos graças, Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde para estar aqui, para dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é misericordioso em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por causa do dízimo e oferta que foi depositada aqui no seu altar, Senhor. Receba, Senhor, ao Teu trono, Pai, com cheiro suave, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nossas falhas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora a banda vai estar com a oportunidade, vai cantar um louvor. Depois o Bruno vai estar orando, entregando a palavra para o nosso irmão Lucas Calixto, que vai estar com a mensagem desta manhã. Som. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Tudo bom? Possamos estar adorando o nome do Senhor nessa manhã, juntamente com essa juventude que está aqui. A gente queria relembrar um louvor que é do nosso gosto também, que a gente gosta, um louvor, acho que com uma letra muito bonita, e que eu tenho certeza que os irmãos também gostam. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Esse louvor, o que às vezes a gente fica pensando, o que essa letra tem a ver com o tema maturidade? Não existe maturidade espiritual se você não sente esse desejo, essa súplica de estar mais perto de Deus. Se você tem maturidade espiritual, se você busca maturidade espiritual, é automático a sua súplica e a sua busca por estar mais próximo de Deus. Então, se hoje, nessa manhã, nesse início de direção aqui do mês da juventude, se você tem esse desejo de ter intimidade com Deus, para que a sua maturidade espiritual venha crescer, eu vou pedir para que bote novamente o refrão dessa música, sempre hei de suplicar, porque eu quero que você cante nessa manhã aqui, com todo o seu coração, suplique a Ele, porque se você não tem o desejo de estar próximo dEle, a sua maturidade espiritual não vai crescer, você não vai crescer e amadurecer espiritualmente. Então, se você tem esse desejo, suplique isso de todo o seu coração. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Amém?
Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia e entregando a vida do irmão Lucas, que vai estar trazendo a palavra nessa manhã. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que Tu és. Te agradecemos pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra, Senhor. Te entrego agora, Senhor, o Lucas em Tuas mãos, Senhor. Que ele venha falar somente o que vem de Ti, Senhor. Que ele venha, Senhor, falar da maturidade que o Senhor quer para nós, Senhor, que o Senhor quer que nós entendemos, Senhor, nesses tempos tão difíceis, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós não somos nada sem Ti, Deus. É assim que oramos, que te pedimos, em nome de Jesus, amém, Deus. Bom dia, meus amigos, bom dia, queridos. Quem nos acompanha pelas redes sociais, eu deixo aqui o meu bom dia e o meu desejo que todos tenham um ótimo dia, que todos tenham um dia de felicidade, que todos tenham um dia de aprendizado no Senhor. E eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de abrir e ter a responsabilidade de dar o pontapé inicial na mensagem do Senhor, na mensagem gloriosa, na mensagem do Evangelho, que para mim é mais doce do que chocolate, é mais cheirosa do que qualquer perfume que o homem possa ter criado. E eu quero me concentrar nessas palavras doces para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer e para que nós possamos, acima de tudo, amadurecer, que é o nosso tema da juventude. E é como eu sempre falo, irmãos, parodiando o Galvão Bueno, falar é bom, mas falar de Jesus é muito melhor. E eu quero hoje falar sobre maturidade no nosso texto base, que é 1 Coríntios 13, verso 11. Eu vou abrir aqui as minhas escrituras e que nós possamos ser abençoados através da palavra do Senhor. Eu queria, antes de tudo, refletir com os irmãos, pensar, porque eu penso que maturidade está muito ligada ao pensar, ao refletir sobre o que é de fato maturidade, o que é ser uma pessoa madura, o que é uma igreja madura, o que é uma juventude madura. E eu acho que isso vai muito além do dicionário. O dicionário nos diz de maneira muito limitada de que maturidade é quando alguém ou alguma coisa atinge um estado completo de seu desenvolvimento. Nós podemos pensar, por exemplo, nas frutas. Quando uma manga está madura, por exemplo, quando ela está plenamente desenvolvida, quando ela está pronta. Então, de acordo com o dicionário, nós estamos maduros quando nós estamos desenvolvidos, quando nós estamos prontos. Prontos para quê? Prontos para a vida. Eu quero orar a Deus para que Ele nos dê capacitação espiritual, para que Ele nos dê paciência, para que Ele nos dê, acima de tudo, sabedoria, e para que nós saiamos daqui pessoas diferentes das quais entramos. Porque se sairmos daqui o mesmo que entramos, eu acredito que a palavra ela será inútil para o nosso coração. Então eu quero orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, por esse dia, por essa manhã maravilhosa. Que o Senhor venha, Senhor, nos encher da Tua graça, nos encher do Teu Espírito, Senhor, nos encher da Tua sabedoria. Que nós falemos, Senhor, somente aquilo que a Tua palavra fala. E se por um acaso a Tua palavra se cala, Senhor, nós também queremos nos calar. Que as pessoas venham sentir o Teu agir, Senhor, e que elas venham se voltar para a Tua palavra, e que elas não esperem nada do tipo, Deus me falou, eu senti isso, eu senti aquilo, que esteja fora das Escrituras, Senhor. Se elas esperam algum tipo de profecia de que elas ficarão ricas ou terão saúde perfeita, Senhor, que elas não venham procurar aqui nessa mensagem esse tipo de profecia, que elas venham desejar somente o Teu Espírito e a Tua santa palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E Paulo escreve para a cidade, para a igreja de Corinto, que era uma igreja muito imatura, que nós podemos observar que não tem tanta relação com as igrejas de hoje. Será que não tem? Eu acredito que tem. Para começar, Corinto era uma cidade muito rica. E a igreja de Corinto era
uma igreja que tinha pessoas simples, mas também tinham pessoas muito ricas. E Paulo escreve para essa igreja, para corrigir, para exortar, para ensinar. Paulo era um plantador de igreja, um missionário, então ele saía de cidade em cidade fundando igreja. Ele fundou a igreja de Corinto, e com a igreja de Corinto ele passou cerca de 1 ano e meio, irmãos. E depois disso ele saiu e deixou o ministério com outro. Depois Apolo veio, e ele diz que Apolo regou, Apolo cuidou da igreja, e depois de 1 ano e meio ele começou a receber cartas e receber relatos de irmãos que falavam: Paulo, pelo amor de Deus, volta porque a coisa aqui está feia. Volta porque não se tem união. Volta porque o evangelho da graça, o evangelho do amor, foi por muitos abandonado. Nós precisamos da sua ajuda, Paulo. E Paulo, para ajudar essa igreja, escreve essa carta. A cidade de Corinto tinha um templo gigantesco. Era o templo da deusa grega Afrodite, que é conhecida como sendo a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. E lá era um excelente centro de prostituição. Os capitães que vinham das embarcações desciam lá gastavam todo o seu dinheiro e se prostituíam. E nós sabemos que o meio sempre corrompe o homem. O meio sempre acaba invadindo e adentrando o coração da igreja. Isso quando a igreja permite, quando a igreja não tem maturidade, quando a igreja não tem firmeza no evangelho. E hoje nós podemos fazer um paralelo entre a cidade de Corinto e a nossa igreja hoje. Como é que está a imoralidade? A imoralidade tem sido uma coisa que está sendo comum, está sendo aceita. A falta de espiritualidade, a falta de profundidade na palavra é muito comum. E Paulo escreve, ele fica triste porque diz para os coríntios, no capítulo 3, eu queria dar para vocês alimento sólido, coisa realmente verdadeira, firme, mas eu não pude. Vocês são imaturos, vocês são como crianças. Eu tive que dar o leitinho espiritual para vocês. E Paulo está insistindo ali, para que essa igreja amadureça, para que essa igreja cresça. Vejamos o que diz, então, o nosso texto base. Eu vou ler a parte A na minha versão e a parte B na versão que está ali, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora que sou adulto, parei de agir como criança ou como menino. Nós observamos que Paulo aqui ele fala de 3 coisas: que ele pensava como um menino, ele falava como um menino e ele agia como um menino. E eu convido os irmãos hoje, nessa manhã, a refletir sobre essas 3 coisas. Portanto, o tema da mensagem que eu escolhi é juventude madura só com escritura. Porque eu acredito que uma juventude madura, uma igreja madura, não pode ser madura pelo seu próprio intelecto. Nem tampouco pode ser madura pelo intelecto do mundo. Porque Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é a maturidade no pensar. Paulo diz que pensava como menino. Quando ele se tornou adulto, ele passou a pensar como homem. Como nós temos pensado a nossa vida? Como nós temos pensado o evangelho? O que nós temos pensado das outras pessoas? Porque a nossa mente é quem controla o nosso corpo. Freud, um grande pensador alemão e pai da psicanálise, já dizia: o pensamento é um ensaio da ação. E muitas pessoas querem agir de maneira sábia, querem falar de maneira sábia, mas estão um pouco se importando com a forma como estão pensando. E nós sabemos que nós precisamos pensar de maneira sensata para que possamos também agir de maneira sensata. Se eu penso o mal, se eu penso mal, eu vou viver mal. E se eu penso bem, eu vou viver bem. Já dizia o grande pensador, e o meu favorito aqui do Brasil, professor Cortella. Eu tenho uma série de livros lá dele, cujo título é Pensar Bem nos Faz Bem. E nós precisamos pensar bem, pensar de maneira profunda, pensar de maneira sábia, pensar com amor, pensar como Cristo pensa. E como nós podemos pensar como Cristo pensa? Pensando com humildade,
Ninguém teve tanta humildade como Cristo. Cristo era o próprio Deus. E de repente um jovem chega para ele e diz: bom mestre. Ele: por que você me chama bom? Bom só há um. Por quê? Porque Cristo sabia que a humildade é algo fundamental. Porque a partir do momento que eu sou humilde, que eu tenho humildade intelectual, para admitir que eu não sei tudo, que eu tenho humildade moral, para admitir que eu não sou tão bom como deveria, eu sou ricamente abençoado em Deus. E nós precisamos ter essa humildade e saber que nós não sabemos mais do que ninguém, que nós não sabemos tudo o que deveríamos saber e que nós estamos sempre aprendendo. Porque quem cessa de aprender, cessa de crescer. E quem cessa de crescer, cessa de amadurecer. Porque o amadurecimento é o desenvolvimento. É quando nós vamos crescendo e se transformando à imagem do Filho de Deus. Dizia o grande pensador pernambucano Paulo Freire, um pensador que por muitos é odiado por conta da sua diferente ideologia. Ele já faleceu, mas ele dizia algo importante, que não há saber mais ou saber menos. O que há são saberes diferentes. Essa palavra é difícil de compreender, porque muitas vezes nós queremos falar que o pastor Ridiel sabe mais, ou que o Bruno sabe mais, ou que outro irmão sabe mais, ou do que aquele artista sabe mais. E talvez ele saiba sim em algum sentido, mas no sentido geral, ninguém sabe mais do que ninguém. Se eu perguntar, por exemplo, quem sabe mais, um médico ou um mecânico? Alguma pessoa que não tem maturidade, que é leiga no que fala, vai dizer o médico. Como um médico? Eu falo, pode ser o médico. Por exemplo, se algum irmão for diagnosticado com coronavírus e ele precisar de um tratamento, quem sabe mais sobre isso? Um médico, de preferência, um infectologista. Agora, seu irmão sai daqui com seu carro, dirigindo tranquilamente com sua família. De repente, ele passa num prego, o pneu fura. Quem sabe mais de pneu? É o mecânico. E assim somos nós. Assim é a igreja de Cristo. Cada um tem o seu próprio saber. E cada um se complementa, como o pastor Ridiel diz. A diversidade é necessária no corpo de Cristo. Porque o braço precisa da mão. A perna precisa do pé. E assim somos nós. E nós vamos se completando. Nós vamos cada um com sua habilidade, cada um com a sua sabedoria, contribuindo, crescendo e amadurecendo juntamente no corpo de Cristo. Algumas pesquisas mostram, e isso é assustador, que jovens nascidos depois de 1995 tendem a ser mais ansiosos, tendem a ser mais inseguros e, por consequência, tendem a ser mais imaturos. Será mesmo? Nós podemos refletir. Será que a geração de hoje, como os velhos dizem, como os mais antigos dizem, está realmente perdida? Será que esses jovens não têm maturidade? Eu vejo sim muita imaturidade, mas eu constato também no remanescente algum tipo de maturidade. E eu sei que eu conheço velhos de 70 anos que são meninos, e conheço jovens com menos de 30, exemplo do Bruno, exemplo do Lucas e de tantos outros, que já deve ter mais de 30, que são maduros, que têm maturidade, que têm sensatez, que têm o Evangelho de Cristo em seu coração, que vivem de maneira, como diz a palavra de Deus, vivem de acordo com a palavra. E o segundo ponto é a maturidade no falar. Já dizia o nosso mestre Jesus Cristo, Mateus 12, verso 34. A boca fala do que está cheio o coração. Minha avó sempre diz isso, e eu vou repetir. A boca fala do que está cheio o coração. Coração aqui tem um sentido especial. Nós podemos pensar que coração, ele é sentimento, e nós nos enganamos. Porque na cultura hebraica, coração era visto aquele lugar onde nós produzimos os nossos pensamentos, onde nós produzimos aquilo que pensamos. É muito além de emoção. Nós podemos entender isso, por exemplo, em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. E as traduções mais modernas e contemporâneas traduzem: sobre tudo o que se deve guardar, guarde os seus pensamentos, guarde a sua mente,
Então, coração aqui tem um sentido de mente. E quando a nossa mente está cheia do que não presta, nós falamos o que não presta. Quando a nossa mente está cheia de coisa ruim, o nosso falar ele é amaldiçoador, ele não é abençoador. E quanto fere as palavras. E como que a imaturidade se revela nas palavras. Porque quando você fala, eu sei o que você pensa. Se você fica calado, eu tenho dúvidas, como dizia alguém. Se eu fico calado, as pessoas vão ter dúvidas se eu sou sábio ou tolo. Quando eu abro a boca, as pessoas vão saber o que eu sou. E nós vemos que... Vou contar uma história que semana passada eu fui ao médico, que eu estava correndo muito. Eu acabei nessa corrida torcendo o pé, e o pé estava doendo bastante. Só o que acontecia? Doía durante o dia, quando era durante a noite, eu passava um gel massageador e anestesiava e eu saía para correr. E correndo muito, correndo muito. Aí minha mãe falou, parou um dia e falou, não, hoje a gente vai ao médico bater uma ultrassom para ver como é que está o seu pé. Quando eu cheguei lá, o médico mandou deitar, eu deitei. Daí alguém ligou para esse médico. O médico abaixou a máscara, começou a falar. Parecia que alguém de algum banco, e eu logo notei. Esse médico é imaturo. Por que eu percebi que ele era imaturo? Porque ele não tinha sabedoria, ele não tinha pudor, ele não tinha decência no falar. Ele falava como um menino. E a gente viu como ele era bem assim, imaturo mesmo, e depois eu orei pela vida dele. Inclusive, quem não tem procedência no falar não passa confiança, não passa segurança. Eu, por exemplo, estou com o exame lá até agora, talvez ele seja um bom médico, mas até hoje eu estou inseguro, eu estou querendo procurar outro médico para fazer outro exame, porque ele falava demais e falava sem controle, sem equilíbrio. Mas o que acontece? A maturidade, ela tem cura, gente. Parece que não. A gente olha para uma pessoa imatura e fala, esse menino nunca vai crescer. Esse menino não tem jeito, esse menino é difícil. O pastor Ridiel dizia, inclusive, que muita gente falava isso dele. Mas a imaturidade tem cura. E eu fiz um diagnóstico que eu denominei como a síndrome do incrível Hulk, que é gente que não amadurece nunca. A pessoa está vivendo, está caindo, está se perdendo, está se dando mal, e ela continua imatura. E ela diz, eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, eu aprendi assim na igreja, então eu vou viver assim. Não tem jeito. E nós precisamos combater isso. Por quê? Nós somos chamados para nos transformar. Nós somos chamados para nos moldar em Cristo. Eu costumo dizer que o ser humano ele é semelhante às frutas. Algumas são verdes. E essas algumas verdes, um dia vão amadurecer. Há aquelas, porém, que não amadurecem nunca, que escolhem a estagnação, escolhem viver o mesmo, não querem mudança, não têm coragem para mudar. E, portanto, nós precisamos de coragem para mudar. E, sobretudo, sobre o falar, nós precisamos saber que o silêncio, muitas vezes, é necessário. Ou, como eu li ontem do irmão Enoque, muitas vezes a palavra é ouro, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. E eu aprendi com a minha avó Josefa, uma das pessoas mais sábias e mais maduras que eu conheço. A prova de que maturidade não está ligada somente ao conhecimento científico ou ao conhecimento da academia. Eu conheço gente que quanto mais estuda, quanto mais se forma, mais se torna uma pessoa ignorante. Inclusive, tem pessoas que aprendem 2 línguas, e elas são ignorantes no português e ignorantes no inglês. Elas são imaturas no espanhol ou em qualquer língua que seja, porque quem é imaturo, e nada pode mudar aquela pessoa, a não ser o conhecimento verdadeiro, a não ser a sabedoria divina, a não ser o Cristo bíblico, e este crucificado, como diz o apóstolo Paulo, e minha avó nos diz, quem muito fala, muito erra. Então, às vezes, é melhor se calar, porque quem muito fala, muito erra. E os irmãos já estão rindo aí, porque sabem agora porque eu erro tanto. E eu confesso meu pecado. Às vezes eu erro muito mesmo, porque eu falo demais. E o terceiro ponto, e último para a gente concluir, é a maturidade no agir.
Porque, como nós dizemos, quem pensa bem, fala bem, age bem. Quem tem maturidade no pensar e no falar, tem maturidade também no agir. E como nós devemos agir? Nós devemos agir de forma sensata. Nós devemos agir como agiu Jesus Cristo. Se nós queremos ser maduros, nós precisamos perdoar. Vejam o exemplo de Cristo. Em meio à guerra, em meio a tanto caos, quando as circunstâncias levavam muitas vezes ele e as outras pessoas para promover a guerra, para promover o ódio, ele morrendo, sendo cuspido, chicoteado, rejeitado, ele levanta o rosto aos céus e diz: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E nós poderíamos dizer: Jesus, eles sabem o que fazem. Eles estavam matando Jesus, eles estavam praticando o mal, eles estavam fazendo aquilo que o coração de Deus não se agrada. Mas Jesus nos ensina que nós devemos perdoar os outros, que nós devemos amar, que nós devemos viver realmente o Evangelho e que a gente precisa ter maturidade. Maturidade para perdoar o outro, até mesmo na sua imaturidade. Maturidade para ser capaz de olhar para uma pessoa que não tem maturidade e orar a Deus e se entregar completamente e fazer por onde para que aquela pessoa seja uma pessoa madura, uma pessoa que conheça o Evangelho, uma pessoa que conheça Jesus Cristo. E, portanto, já que nós fizemos o diagnóstico, já que nós percebemos como está o nosso coração, como está o mundo, como está a igreja, como nós devemos pensar, como nós devemos agir. E agora, o que fazer? Qual é a cura para esse mal? Como que a gente pode solucionar isso? Eu acredito que só em Cristo. E Paulo sabia que só em Cristo. E o remédio está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz assim, o apóstolo Paulo, falando para essa igreja imatura: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, a solução para a nossa igreja, para a nossa juventude, está na imitação de Cristo. Nós precisamos imitar Cristo no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Se nós imitarmos Cristo em nossa conduta, em nossa vida, na nossa escola, no nosso trabalho, nós seremos conhecidos de fato por sermos pessoas maduras, por sermos pessoas equilibradas. E a porta do inferno, o mundo, não prevalecerá contra a igreja de Deus, porque a igreja madura, o mundo não suporta. Igreja madura transforma o mundo. Igreja madura transforma-se a si mesmo, a imagem do Filho de Deus. Portanto, eu concluo dizendo, e fazendo aquela pergunta que nós fizemos no início: o que é uma igreja madura? E eu digo, igreja madura é uma igreja que pensa como Cristo pensa. Igreja madura é uma igreja que fala como Cristo fala. Igreja madura é uma igreja que vive como Cristo vive. Que nós sejamos maduros e que nós sejamos, acima de tudo, imitadores de Cristo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, e quando nós estamos nele, nós estamos firmes. Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente domingo, e que nós venhamos sair desse culto aqui com a motivação, e que nós venhamos sair motivados e impulsionados pelo Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, para viver sempre de maneira madura. Eu agradeço aos irmãos que vieram, aos irmãos que me acompanharam, aos irmãos que interagiram comigo, porque eu presto atenção muito nas faces, eu sou uma pessoa que eu sou muito expressiva. Se o pregador está aqui na frente, ele está falando algo muito absurdo, eu faço assim. Se ele está falando algo interessante, eu faço. E eu vejo que muitos irmãos também são expressivos assim. E eu agradeço que Deus venha sempre nos motivar e sempre nos trilhar pela diretriz do Espírito Santo, pela diretriz da palavra. Eu agradeço, muito obrigado e Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos adorar o nome do Senhor?
para a gente absorver e enxergar aquilo que Deus tem falado no nosso coração aqui através da palavra do nosso irmão Lucas, a gente tem que pedir para que ele abra os olhos do nosso coração, para que te enxergue essa palavra com o coração e não somente com os olhos, não ouça somente com os ouvidos. Que a gente possa enxergar com o coração e absorver essa palavra, para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Então vamos adorar o nome do Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Seu Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa manhã aqui na Tua presença, Deus. Que, assim como declaramos aqui nesse louvor, que o Senhor possa estar abrindo os olhos do nosso coração, Pai, para que possamos absorver tudo aquilo que aprendemos aqui, Deus. Para que a cada dia possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e a forma como o Senhor quer nos usar, para que possamos amadurecer espiritualmente, Pai. Para que a nossa vida espiritual possa cada dia amadurecer e para que possamos deixar de nos alimentar com o leite espiritual e para que possamos nos alimentar com aquilo que é sólido que o Senhor tem para nós, Pai. Para que possamos avançar e entender aquilo que o Senhor quer fazer através de nossas vidas e não somente entender as coisas pequenas, Pai, mas entender e nos aprofundarmos na vida espiritual e naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que a cada dia possamos te buscar mais e mais, que a cada dia possamos buscar intimidade contigo, Pai, que a cada dia possamos buscar a Tua palavra, entender, Deus, o que o Senhor tem a dizer, para que possamos chegar, Deus, ao nível de maturidade espiritual que o Senhor deseja para nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado por cada vida que aqui está. Leva-nos em paz para nossas casas, nos traga de volta à noite, Pai,
na tua santa paz, nos livra de todo mal, que o Senhor possa estar, Deus, nos protegendo, nos guardando, se assim for a tua vontade, dessa doença, dessa pandemia, Pai. Que os irmãos que aqui estão possam ter saúde, Pai. Que o Senhor possa estar sobre o lar e a vida de cada um deles aqui, Pai. E que se essa doença vier a chegar na vida de alguns aqui, de alguém aqui, Pai, que o Senhor possa estar dando a força, a saúde, Deus, e a proteção que eles necessitam para estar na tua presença e para estar curados, Pai. Toma esse bairro nas tuas mãos, toma essa juventude nas tuas mãos, Pai. Cuida da vida desses jovens que tanto necessitam da tua presença, do teu amor, do teu cuidado, Pai. Que possamos ser usados como ferramentas tuas, não só nós jovens aqui, mas que todos nós aqui possamos ser usados como ferramentas nas tuas mãos para trazer não só os jovens do bairro, mas esse bairro inteiro para a tua presença, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado e tem misericórdia de nossas vidas, porque não merecemos nada, Pai, do que o Senhor tem nos dado. Não merecemos nada do que temos. Se não fosse a tua infinita misericórdia, Deus, não estaríamos aqui hoje. Obrigado por isso, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença do pessoal que está online assistindo a gente. Que vocês possam estar compartilhando esse vídeo também e estar voltando à noite para assistir ou presencialmente conosco. Amém? Bom dia, irmãos.